Não, realmente não, porque para nós está bom, tem que ver com você aí, seu Alberto, eu aparelho. acho que é aí, tá? Dá uma verificada aí se não está baixo o seu som. Bom, boa noite. Interferência Boa do noite. Suriname. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a presença do professor Eduardo Costa Pinto e agradecer a presença de todos vocês. Para quem não sabe, eu acho que o Eduardo é uma das figuras mais presentes aqui das nossas reuniões do Observatório. E foi um dos ganhos que a gente teve aí com as reuniões online, né? Se não fosse assim, dificilmente a gente conseguiria a presença dele em Brasília e ainda coincidindo com as datas das nossas reuniões, né? Então, boa noite, obrigado a todos, obrigado, professor. Bom, o currículo do professor é extenso. Extenso, se eu fosse ler todo o currículo dele aqui, a gente ia passar as 2 horas da reunião só nesse currículo, tá? Mas vou dar um breve resumo, né? Ele é graduado em administração pela UFBA, e eu estou aqui falando da Bahia, viu, professor? Só para esclarecer. Mestre em economia também pela UFBA e doutor em economia pelo UFRJ. Atualmente, ele é vice-diretor e professor do Instituto de Economia da UFRJ, foi diretor adjunto da graduação do Instituto de Economia do UFRJ de 2013 e 2015, pesquisador bolsista do INEP de 2017 a 2022, do IPED de 2012 a 2015. Bom, e aí, como eu disse, eu vou ter o prazer de compartilhar rapidamente com vocês aqui, ó, só para vocês verem que eu não estou exagerando quando eu falo do amplo currículo aqui do professor, ó. Acreditamos. E vai embora, né? Bom, e como eu disse também, já aproveitando que eu estou compartilhando a tela, ele já esteve conosco outras vezes, né? Ele já falou conosco sobre militares, bolsonarismo e o risco à democracia em setembro de 2021. Falou sobre quem são, o que pensam e como se articulam os donos do poder do Brasil em outubro de 21. Falou sobre a geopolítica, petróleo, eleições e oportunidades em 2022 e agora está conosco novamente para falar sobre o novo arcabouço fiscal, entrave ou instrumento para o desenvolvimento. Então, professor, né, o senhor como figura presente é uma honra recebê-lo sempre, né? E já conhece a nossa dinâmica aí, normalmente a gente dá um espaço aí de 30, 40 minutos para a fala inicial, depois temos intervenções dos participantes, e aí eu vou pedir ao pessoal para a gente ficar sempre naquele tempinho aí de 3 minutos, né? E eu aviso quando estiver próximo a isso. Voltamos a palavra para o senhor e, havendo tempo, a gente faz uma outra rodada. E a gente faz essas intervenções como o senhor achar melhor. Pode ser um a um, o senhor respondendo a cada participação, a gente faz um grupamento de 4 participações e o senhor responde a essas 4 interações. Viu, Glauco? Dependendo da animação do pessoal perguntando, a gente pode fazer em bloco ou individual. Aí depende se o pessoal vai estar animado depois da falação. Certo. Bom, então, mais uma vez, professor, muito obrigado. Seja bem-vindo e a palavra é do senhor. Vamos lá, eu que agradeço o convite de estar participando aqui com vocês desse grupo seleto que há muito tempo está... Pena que eu não peguei essa parte inicial aí do tabuleiro de como se opera, porque acho que é uma das dimensões importantes para entender o processo que a gente está vivendo histórico, não é? Essas são dimensões do campo da batalha gigantesco, múltiplo, não é um tema que a gente vai falar aqui, mas do avanço da extrema-direita, da direita alternativa, que é a guerra cultural. Claramente, e na discussão nas instituições religiosas, isso é um ponto central também. Bom, essa é outra história que a gente não vai falar aqui agora. Hoje a gente vai falar uma discussão mais de economista, vamos dizer assim, puro sangue, da teoria econômica, mas a gente vai juntar com a economia política, porque acho que esse é meu campo. Apesar de ter feito estudos em várias áreas, a minha questão é o campo da economia política e como juntar esses elementos. A grande questão, posso dizer que eu tive a vida facilitada, porque eu já devo ter falado sobre arcabouço fiscal já em umas 5 ou 6 lives já.
Então, eu vou me ater aqui aos elementos centrais e da discussão. Acabou de sair, mais cedo eu estava lendo o PL que saiu, né? Para quem não sabe, saiu já o projeto de lei que vai para o Congresso. Agora, qual é a discussão do arcabouço fiscal? Tá? Esse é o primeiro ponto. Comparando o arcabouço fiscal com o que nós tínhamos antes, que é o teto dos gastos. Tá? É evidente que o que nós tínhamos antes restringia enormemente a capacidade de gerar crescimento econômico. Tá? Nós tivemos, nesse período, a dinâmica de saída da crise é a mais lenta da história brasileira. Crise que a gente está falando ali 15, 16, né? Não por acaso, depois do golpe parlamentar, o primeiro movimento é o movimento de quê? Criar o teto dos gastos, tá? Como eixo principal da política econômica. O teto dos gastos restringia fortemente os gastos do governo. Bom, mas antes de entrar na discussão exatamente do arcabouço fiscal, eu acho importante, talvez tenha alguém da área ou não, mas eu gosto de fazer uma coisa relativamente simples para entender como se dá o dinamismo da economia. Né? Eu costumo dizer o seguinte, olha, quais são os componentes que puxam o crescimento econômico? Né? É uma forma relativamente simples, a demanda, né? Depende de quê? Ou seja, o PIB, porque o PIB pode ser visto pela ótica da demanda ou pela ótica da renda. Vamos pensar lá, o PIB ou a demanda. Depende de quê? Do consumo das famílias. Quanto maior o consumo das famílias, maior o crescimento. Claro, comparando um ano contra o outro. O consumo das famílias depende de quê? Renda das famílias, ou seja, se elas estão ou não empregadas, né? Da capacidade de consumo, do nível de endividamento ou não. É o grande agregado econômico, consumo das famílias. Mais o G, que é o gasto do governo, né? Que impacta sobre a demanda agregada. Mais o I, que é o investimento, se divide entre investimento público e privado. Tá? Mais exportações, menos importação. Se a gente tira exportação menos importação, as exportações líquidas, nós não somos grandes exportadores líquidos, mas é mais ainda. Como nós somos um país muito grande, né, o aumento das exportações não consegue dinamizar a economia brasileira como um todo. No máximo, dinamiza algumas regiões. Então, por exemplo, região do Centro-Oeste com agronegócio tem uma taxa de crescimento maior nos últimos tempos do que outras regiões. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o aumento das exportações de commodity e com o aumento dos preços das commodities a partir de 2017. Mas ela não consegue puxar a economia. Aí você vai dizer, mas espera aí, Eduardo. Sobrou o consumo das famílias. Tá? Mas o consumo das famílias, a gente está vendo desde 2016 um arroxo em cima dos trabalhadores. Né? Se a gente olha a trajetória de lá até aqui, né, o salário real cresce muito pouco ou cai, como caiu em 21. Né? A precarização do mercado de trabalho é enorme. Tá? Até que a taxa de desemprego aumentou em 2022, mas aumentou de forma precarizada, trabalho precarizado, trabalho do Uber, ou trabalho sem vínculos empregatícios, ou trabalho... Aí você vai dizer, mas Eduardo, então o que a gente... Porque qual é a pergunta que me foi dita na fala? O arcabouço fiscal é um instrumento de desenvolvimento ou de empecilho? Tá? Aqui acho que é o ponto fundamental, que é o seguinte: ele é um instrumento que é melhor do que o teto dos gastos, mas se você fosse adotar o arcabouço fiscal durante os governos Lula 1 e Lula 2, os gastos do governo seriam muito menores do que foram. Tá? Porque qual é a lógica e qual é o instrumento, né, do arcabouço fiscal? Tem umas pegadinhas ali, tem uma jogadinha do ministro da Economia e sua equipe. Qual é a ideia? Olha, já que nesse momento, no Congresso e parte da sociedade
né? Acha que o governo não pode gastar mais do que ganha. Porque uma parte da sociedade acha isso. Trata o governo como se fosse uma família. Não, o governo não é uma família. Uma família, em algum momento, não pode, né, gastar mais do que arrecada por um longo período. Ela vai entrar em default. O Estado brasileiro, não, porque é ele que emite a própria moeda dele. Ele só entra em default se ele tiver o quê? Um problema de dívida externa, porque ele não emite a moeda de curso internacional. Mas você vai dizer, Eduardo, se você ficar emitindo, tem problemas? Tem. Pode gerar inflação, por exemplo. Pode, depende, pode. Tem mudanças na questão distributiva. Mas o Estado não quebre sua própria moeda. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto importante para deixar nesse debate. Mas, nos últimos tempos, tem uma ideia, sobretudo entre acho que o Alberto levantou a mão. Pode interromper no caminho, se quiser. É alguma coisa, Alberto? Não, né? Mas é sério, se vocês também quiserem interromper no caminho, para mim não tem problema, tá? Tirar alguma dúvida específica. Então, qual é a jogadinha que eu vejo na leitura da questão que o Haddad fez? Olha, se eu mando para o Congresso alguma coisa que os gastos vão crescer acima da receita, não vai passar, tá? Então, o que é que eu faço? Eu mando, primeiro, um programa, um arcabouço fiscal que tem o seguinte ponto. Aumentou a receita, aumenta os gastos, mas na proporção menor. Então, a receita aumentou, em termos reais, IPCA, 5%. Eu vou aumentar o gasto do governo, mas não nos mesmos 5%. Eu estabeleci o quê? Que será 70% das receitas e estabeleceu, porque, na verdade, o arcabouço fiscal tem 3 regras ao mesmo tempo. Primeiro, eu vou gastar menos do que eu arrecadei, que é os 70%. Se o governo brasileiro aumentou a arrecadação em 100 bilhões, nesse ano, o ano que vem ele vai poder gastar quanto? 70 bilhões, à primeira vista. Qual é a segunda regra? A segunda regra é o seguinte, que você tem bandas para gastos do governo. Quais são as bandas? Se os ganhos, se as receitas do governo, quais são as receitas essas? As receitas do governo federal menos as transferências, a receita líquida. Aí estão a tributação, né? Aí está os dividendos, aí está o conjunto amplo de receitas do governo federal, né? Então, vamos supor o seguinte, a receita federal, a receita do governo líquida, aumentou de um ano para o outro 5%. O governo vai poder gastar esses 5% como todo? Não. O governo só vai poder gastar quanto? 2,5% em termos reais. Esses 2,5% a mais vai para onde? Pagar dívida, porque você estabeleceu uma meta de superávit. Na verdade, em 2024, um déficit ainda de superávit primário, e acho que em 2025 déficit zero, se não me falha a memória, né? Zero, eu acho que é em 25. Para quem não está acostumado com as contas, o que é a ideia do superávit primário? Sim, se eu estiver muito chato, se vocês estiverem acostumados com os conceitos, avisem, tá? Mas é porque são conceitos que não necessariamente é claro para todo mundo. É a diferença entre as receitas líquidas menos as despesas de custeio e de investimento, né? É o valor, o superávit primário, antes das despesas financeiras, com juros e com pagamento da dívida. Então, uma meta de superávit primário é para esse dinheiro que foi arrecadado a mais para pagar parte da dívida, né? Dos juros da dívida e da dívida. Tá? Então, você estabeleceu, né? Você estabeleceu o quê? Você tem uma regra. Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Tá? Mas, mesmo assim, se eu arrecadar mais, eu tenho que o quê? Pagar a dívida. E se eu, além dessa dívida, ainda sobrar dinheiro, o que é que eu tenho que fazer? O PL agora deixou claro. Eu posso, de um ano para o outro, até 2028, gastar 25 bilhões a mais
em investimento. Se sobrar mais de 25, volta para pagar juros. Tá? Qual é a jogada aqui que eu percebo que foi feita? É o seguinte, primeiro, para eu ter força política para isso avançar, eu preciso o quê? Deixar claro que eu vou fazer meu dever de casa. Eu vou agradar, tá, o sistema financeiro, eu vou agradar a dita terceira via, dizendo o seguinte, eu vou ter responsabilidade fiscal. O que eu arrecadar a mais, eu vou aumentar o gasto, mas uma parte, eu não vou fazer isso todo. Uma parte eu vou fazer o quê? Pagar os juros da dívida ou a dívida. E o que sobrar, eu aumento o investimento. Se sobrar, eu volto e pago os juros da dívida. Então, assim, aí você vai dizer, mas Eduardo, acho que esse que é o ponto. Mas isso vai gerar crescimento econômico? Né? Porque aí vamos voltar para a nossa equaçãozinha? Y é igual ao consumo das famílias, mais gasto do governo, mais investimento, mais exportação, menos importação. Nesse momento, como é que está o consumo das famílias? As famílias estão endividadas, a taxa de juros está altíssima, né? Altíssima, estabelecida pelo presidente do Banco Central. A gente costuma dizer na economia, as famílias estão na situação Ponzi. O que é isso? Elas estão tomando empréstimo para pagar empréstimo anterior. Você toma um empréstimo para pagar anterior. Só que você está falando de taxa de juros enormes. Então, reduz enormemente a capacidade de consumo das famílias pela via do crédito. Né? O desemprego está relativamente alto. Tá? Agora, a renda tem crescido muito pouco. Então, não vai vir crescimento pelo consumo das famílias. Aí você vai dizer, e o gasto do governo, Eduardo? Está restrito pelo quê? Pela receita, e não pelo aumento da receita total. Depende do crescimento da receita. E eu faço a pergunta, que é o seguinte, mas peraí. Os tributos, se você arrecada mais ou menos, depende de quê em termos recorrentes? Do crescimento econômico, né? Como assim? Deixa eu tentar explicar isso de forma mais clara. Se aumenta o consumo dos bens e serviços, porque as famílias consumiram mais. A alíquota do imposto é igual, do ICMS, por exemplo. Mas se as empresas venderam mais, vai arrecadar mais em volume total. Né? Ou seja, o aumento da arrecadação depende do crescimento econômico. Aí vocês vão pensar, mas o pessoal então do Haddad não pensou nisso? Pensou. Mas ele pensou como? Como é que ele resolveria esse problema para dar o start do crescimento? Já que o consumo da família não vem, o gasto do governo, eu primeiro tenho que arrecadar para depois gastar. O investimento está dentro do arcabouço, também depende da arrecadação. Mas a arrecadação depende do crescimento econômico. Aqui está a jogadinha que eu enxergo, que eu costumo dizer que é a tentativa de drible, que é dizer o seguinte, não. O que é que nós vamos fazer para dar uma centelha, para dar um motor de arranque no crescimento? Nós vamos tirar os jabutis fiscais. Nós vamos tirar a isenção, sobretudo, das grandes empresas, ou de setores que não pagam imposto, que burlam. Então, a ideia é, com isso, você aumentaria a arrecadação em 150, 100 ou 150 bilhões a mais. Observe aqui qual é a jogadinha. Se eu aumento a arrecadação, eu posso gastar quanto a mais? 70%. Então, eu crio um aumento dos gastos a partir desse aumento da arrecadação. E aí eu crio um motor inicial para dar o arranque. Por que o arranque? Se aumenta os gastos do governo e o investimento, isso gera o quê? Com efeito multiplicador. Mais emprego e mais renda. Governo gastando e governo investindo, na hora que o governo, olha, não vou construir uma escola. Então tem que contratar a empresa da construção civil, tem que contratar aço, tem que contratar cimento, tem que contratar trabalhadores. Isso que o economista chama de efeito multiplicador de investimento é o seguinte, se você investiu 50 bilhões, com efeito multiplicador, isso vira, se for efeito multiplicador de 1,5, né?
Se ele investiu 50, isso vai virar 75 na demanda agregada. Isso que o economista chama do efeito multiplicador, é isso. Ó. Um dinheiro que eu investi, ou seja, eu construí essa escola, um conjunto de obras, isso não gera só os 55, isso gera uma a mais, porque tem um efeito em cadeia nos outros setores. Então, os 50, com efeito multiplicador de 1,5, vira 75. Né? E os gastos do governo também têm efeitos multiplicadores, porque a economia gira. Aquilo que o Lula fala assim, se você colocar dinheiro na economia, a roda gigante da economia passa a girar. E ela passa a girar se retroalimentando. Porque se eu dou start inicial, né? Na hora que o governo gastou mais, teve mais investimento, o que acontece? As empresas vão vender para o governo, vão construir e vão fazer o quê? Contratar mais trabalhadores. Na hora que contrata mais trabalhadores, diminui o desemprego, aumenta a renda das famílias, aumenta o consumo, aumenta os gastos. O empresário olha, caramba, privado, estou vendendo mais, a minha fábrica está produzindo mais e minha fábrica já está chegando no limite. Então, eu vou fazer o quê? Construir uma nova fábrica. Na hora que o empresário constrói essa nova fábrica, gera mais emprego, mais renda, mais investimento. Isso é fazer o que o Lula fala de uma forma... Isso, ciclo virtuoso de crescimento. E aí você tem a centelha. Qual é a aposta da equipe econômica? A centelha vai vir pela retirada de subsídios ou de penduricalhos fiscais e que vai, o Haddad chegou a dizer que vai incidir sobretudo nas grandes empresas. Aí eu fico me perguntando uma coisa, que aí eu vou botar a economia política. Será que esse pessoal fez o cálculo da economia política desse enfrentamento? Eu tenho dúvidas. Eu acho que a equipe econômica e o Haddad fez um cálculo tecnocrata de dizer o seguinte, olha, eu sei qual é o penduricalho, eu sentei na cadeira do Estado e eu vou tirar o penduricalho. Se, por um lado, na cena política, no Congresso, eu vou passar o ajuste, que é o seguinte, olha, tá vendo? Eu estou gastando o que é recado. Mas, por outro lado, eu vou o quê? Tirar subsídios que foram dados ao longo dos últimos 30, 40 anos. Qual é a minha dúvida sobre isso? Eu acho que esse é o enfrentamento que não foi feito o cálculo político do tamanho da encrenca que isso significa. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer... É fácil, entre aspas. É mais fácil, por exemplo, cobrar tributação sobre as apostas eletrônicas. E olha que não é fácil, porque os clubes já estão se reunindo para dizer que não pode fazer isso. Né? Ou de taxar a importação lá de fora. Isso é mais fácil. Agora, imagine o seguinte. Na hora que eu tiro essa tributação, só para vocês terem ideia, se você olha o balanço de qualquer empresa, qual é a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica? 34%. Se você olha no balanço, na demonstração de resultado, a alíquota já é menor, pelos subsídios. Mas é mais. Se você, porque tem a diferença entre deferido, os impostos deferidos, mas se você olha o que a empresa realmente tira do caixa e paga, é muito menos. O Haddad está propondo uma coisa, e eu acho que, sei lá, minha leitura, eu acho que ele não mediu o tamanho do embate político que isso significa, que é o seguinte: se você retira esses 100 bilhões desses penduricalhos e bota na arrecadação, isso significa tirar do caixa das maiores empresas brasileiras, caixa, dinheiro vivo, em menos de um ano. No momento em que você tem uma burguesia que está lucrando como nunca e quer manter o butim em operação, quer manter esses lucros a qualquer custo. E alguns setores com problemas, que é o varejo. O que me chama a atenção é que essa é uma proposta, e acho que o campo da esquerda ainda não entendeu, e acho que nem propriedade, mas vamos lá. Essa proposta é uma das propostas de maior enfrentamento da história do capitalismo brasileiro dos últimos tempos. Eu acho que nem o próprio Haddad de equipe econômica entendeu que esse é um dos maiores enfrentamentos. Porque acho que tem uma visão tecnocrata muito grande do Haddad e sua equipe para pensar esse processo. É como se assim, eu sei o pulo do gato. Então, já que eu sei o pulo do gato, eu vou botar uma cerquinha para o gato não pular. Só que esqueceu que o gato não é aquele bichinho pequenininho que você está domesticado, não. Esse gato é a burguesia brasileira, financeira e não financeira,
que opera no Congresso e faz disputas enormes. Vamos pensar a seguinte lógica: se eu jogo aumento dos gastos, é no futuro que essa renda vai ser distribuída entre salário e lucro, entre empresário ou não. A disputa fica para frente. Quando eu faço isso, eu antecipo. Só que eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu estou fazendo o maior enfrentamento, né? Mas se eu não consigo essa meta de aumentar as receitas, o que acontece? Se eu não aumento essas receitas, não vai ter aumento dos gastos. A economia não vai crescer. Não vai ter emprego e renda. E aí o Haddad, né, e o campo progressista vai dizer: o Haddad, você disse que ia entregar alguma coisa, não entregou nada. E o Lula sabe disso. E mais ainda, basta olhar as pesquisas eleitorais, né? Onde é que permanece a popularidade do Lula? Nos mais pobres. Não é por acaso. Mas se você não entrega emprego e renda, nós temos um problema. Qual o problema? Né? O Bolsonaro, em 2022, para tentar ganhar a eleição, ele despejou dinheiro na economia. Ele decretou estado de emergência, tirou o teto dos gastos e gastou como nunca. Tanto é que, em dezembro, a taxa de desemprego estava baixa. Um dos menores índices, chegou lá no próximo do que foi o governo Dilma, no final do governo Dilma. O desemprego caiu. Então, o que acontece? A PEC da transição disse o seguinte: olha, eu vou garantir as despesas que estão iguais a do ano passado, mas não vai gerar crescimento. A estimativa de crescimento esse ano é de 0,9. Para o ano que vem é 1,6. Então, se você... Porque a crescimento econômico, pessoal, é um ano contra o outro. Eu tenho que aumentar o volume de um ano para o outro. Eu manter o que foi gasto, assim, o Bolsa Família, 600, foi maravilhoso. Mas o que você fez foi o quê? Manter o que o Bolsonaro tinha dado para ganhar a eleição. Entendeu? Isso não gerou dinheiro novo na economia. Claro, mas você está recriminando a PEC da transição? Não, Eduardo. Se não tivesse a PEC da transição, o dinheiro ia encolher no primeiro ano. A minha questão é, para garantir o arcabouço fiscal, para gerar emprego e renda e crescimento, eu acho que as medidas propostas, de um lado, foram tímidas e, de um lado, ambiciosas demais. Como assim ambicioso demais? Achar que vai arrecadar 100, 150 bilhões e ser um enorme confronto. O Haddad chega e fala assim: vocês da imprensa não vão criticar, isso é jabuticaba, isso é o patrimonialismo. Mas isso significa tirar do caixa dessas empresas, dessa mega burguesia brasileira, nos próximos anos, 150 bilhões. Eles estão matando e morrendo para manter o dinheiro da Petrobras, para aumentar a exploração dos trabalhadores, para manter tudo que eles fizeram até então. Né? E do outro lado diz assim: não, eu vou ser responsável fiscalmente, eu vou estabelecer uma regra, eu nunca vou gastar mais do que arrecado. O que eu ganhar a mais, eu vou ser o quê? Cuidadoso. Eu vou gastar um pouco, vou pagar a dívida e, se sobrar, eu aumento a casa, vamos dizer assim, que é um investimento. Ou seja, tem uma lógica de uma racionalidade, mas qual é o problema? O problema é que tem que tudo dar certo articulado para ter aumento da arrecadação enorme, para que isso funcione como motor do crescimento com os gastos, mesmo gastando menos do que arrecadando. Eu não acho que isso seja capaz, assim, só se esse enfrentamento da Haddad é muito certo, mas não acho que o arcabouço como está estruturado seja capaz de ativar a economia com o grau necessário para gerar emprego e renda num volume necessário econômico, socialmente e politicamente. Porque o bolsonarismo permanece vivo. As pessoas, eu lembro aqui falando para vocês o tempo inteiro, as pessoas não entenderam, acharam que... eu não sei se eu falei as 5 coisas aqui, as pessoas não tinham entendido a coisa. Primeiro, a dificuldade que era o Lula ser candidato. Primeiro, sair da cadeia que ninguém imaginava. Segundo, né, o Lula ganhar a eleição, que não foi fácil. Tá? Terceiro, o Lula tomar posse. Mas o quarto desafio maior de todos esses era governar. Governar. Por quê? Porque o bolsonarismo permanece. Os militares recuaram agora. Recuaram. Depois do que foi janeiro de 8 de janeiro. Recuaram estrategicamente. Viram que venderam. Mas se a tensão aumentar, eles voltam. A burguesia brasileira querendo manter todos os seus ganhos que tiveram nos últimos anos.
com as maiores taxas de lucro da história, para vocês terem ideia, em 2021, as empresas não financeiras tiveram as maiores taxas de lucro da história brasileira desde 1970, 21%. Qualquer mudança significa perdas para esse segmento. A minha dúvida, e aí, se isso acontecer, eu volto aqui e dou minha mão palmatória, eu acho muito difícil a equipe econômica do Haddad conseguir esse nível de arrecadação tributária retirando das grandes empresas. Se ele conseguir aqui, eu volto, dou a mão palmatória e digo que foi o maior enfrentamento da história da burguesia e conseguiu. Congelou. Porque acho... Congelou? Não, Não. perfeito. Não congelou. Normal aqui. Tá. Então, como é que eu vejo essa situação? Eu acho que ele vai conseguir aumentar a arrecadação, mas vai ser essa coisa aí da importação chinesa, jogos de azar. Não acho que vai conseguir na escala necessária para que isso aumente o consumo, os gastos e funcione como o motor de arranque da economia. Porque, como eu falei, nesse momento não vem pelos gastos do governo, não vem pelo investimento privado, teria que vir... Não vem pelo consumo das famílias, não vem pelo investimento privado. O governo teria que funcionar como um indutor muito forte para ser o primeiro movimento para gerar a roda da economia gerar. Então, por exemplo, o BNDES e a Caixa não vai funcionar com isso, porque a própria PL já disse que os gastos de capitalização desses bancos públicos entram no teto, né? Então, tanto o BNDES quanto o Caixa vai perder essa capacidade de indutor, né? O que você tem é o seguinte, você tem que ter esse choque inicial. Se não tiver, a gente vai ter um crescimento, vai ter crescimento? Vai, mas um crescimento baixo. A gente precisa gerar 20 milhões de empregos em 4 anos, né? Tem que mudar profundamente as condições materiais, sobretudo dos mais pobres, senão ganha força novamente a extrema-direita e salta de patamar. Nós teremos um governo de permanente disputa. Isso, para mim, já estava claro. Permanente disputa no campo econômico, no campo político, no campo cultural, no campo ideológico. E se a gente não entrega emprego e renda e melhora das condições materiais para os mais pobres, né, o risco de retorno à extrema-direita é enorme. Enorme. Mas observe, isso não é Brasil, pessoal. Está rodando no mundo inteiro, né? Acho que o Lula, em certa medida, tem essa percepção. Mas ele está fazendo aposta no Haddad e acha que vai conseguir, né? Acho que, inclusive, se o Haddad não entregar no primeiro ano e meio de governo uma melhora das condições, o Lula pode tirar o Haddad. Eu acho que o Lula, nesse sentido, ele tem um feeling que ele sabe que ele precisa melhorar as condições materiais e tem um senso de urgência que acho que o Lula nunca teve tão apurado. Acho que o efeito do Lula, da compreensão do que foi ele ter ido para a cadeia, do que é essa discussão que ele... Vou abrir uma brecha, mas depois não é o foco, mas a ida dele, que a gente já discutiu isso aqui, na questão chinesa, é um plano B. É tipo assim, olha, temos que arrumar dinheiro para financiar o investimento. Infraestrutura. Nada, se o arcabouço não dá, e vai ter isso nos Estados Unidos, vai, mas eu fui lá nos Estados Unidos, eles mandaram 5 milhões. Bom, 5 milhões é um negócio de dólares, é quase brincadeira, né? Assim, é um negócio fora, ou seja, eu acho que é o seguinte, o arcabouço é melhor do que o teto, porque eu acho que a gente pode abrir discussão que tem muitos pontos, evidentemente. Mas ainda é uma estratégia que está presa, tá, a uma lógica de negociação, sobretudo aí com Faria Lima e com parte da burguesia brasileira. Eu acho que a gente poderia... Por quê, pessoal? Se você já entra numa negociação entregando tudo, no Congresso vai passar mais coisa draconiana. Eu não estou dizendo que há uma correlação de força que permita muita coisa, mas se você já entra com a proposta baixa, você vai ceder o quê? Você vai ceder cada vez mais. Então, nesse sentido, por quê? Com a jogadinha, apostar que vai arrecadar mais. Só que você vai arrecadar da mega burguesia brasileira. Você vai tirar na veia dinheiro do caixa das empresas. Isso o Haddad já falou e vários outros. Por exemplo, a discussão do CAF. São 60 bilhões.
mas outras tributações do efeito do ICMS nos impostos federais, né? Ou seja, na hora H, essas empresas vão fazer lobbies enormes, se depender do Congresso, não, dificilmente passará. E aí o que acontece? Do outro lado, você está engessado, porque se você não arrecadar muito, você não vai gastar muito. Por quê? Porque a arrecadação depende do crescimento econômico, evidentemente. Se eu cresço mais, eu arrecado mais. Mas qual é a lógica aqui? Eu dou um gatilho aonde? Na receita. Para que essa receita gere o gasto, estimule o crescimento, e aí gire a economia no ciclo virtuoso, e aí você passa a arrecadar mais, retroalimentando esse processo. Acho que será difícil passar essa engenhosidade aqui do aumento da tributação. E a gente crescer 1,5 ano que vem, nós teremos se a gente cresce 0,9, 1,5 ano que vem, é muito baixo. Isso não muda as condições de mudança significativa de emprego, porque assim, manteve os R$ 600 da Bolsa Família, ok, mas e o ano que vem? Aqui tem uma novidade na sociedade brasileira que eu acho que é muito importante, com todas as suas dificuldades, tudo que a gente está vendo, que é o seguinte: a população brasileira, né, os 50% mais pobres, se o candidato a presidente não entregar as coisas, ela gira. Ela foi no Bolsonaro porque o Bolsonaro prometeu que não ia. E ela girou. E ela foi no Lula por quê? Porque o Lula entregou no passado uma melhora significativa da vida. Mas se o Lula não entregar agora, ela também gira. Essa é uma leitura que eu tenho que, para mim, está cada vez mais clara. Isso não é ruim. Isso é, uma parte da população está votando a partir dos seus interesses imediatos e condições de melhores materiais. Isso para mim, eu acho um amadurecimento. É claro, Eduardo, você pode dizer, mas Eduardo, isso aí não pode levar para a extrema-direita? Pode, eu não estou dizendo que é na direção que eu gostaria que fosse, mas a gente está numa quadra histórica de profunda mudança. Só que a gente não sabe qual é a mudança ainda. Isso é para o mundo, isso é para o Brasil. Acho que o arcabouço fiscal poderia ter sido, de partida, mais ousado. Essa não é uma característica do Haddad, né? Ousadia até para negociar. E a gente depende essa coisa eu não gosto dessa coisa de um atirador, assim, de uma bala de prata. Ou seja, o arcabouço funcionar, eu tenho que arrecadar mais dos megabilionários. Isso é uma bala de prata no capitalismo brasileiro e na história brasileira. Tá? Quando foi que, historicamente, a gente conseguiu arrecadar mais? Tá? No momento de crescimento econômico. Eu estou dizendo o seguinte: eu vou arrecadar mais aqui dos mais ricos para dar o start da economia e eles vão aceitar tranquilamente? Eu realmente acho que a equipe econômica do Haddad, pelo que eu conheço das pessoas, ele e até do próprio Haddad, assim, de conhecidos indiretos, operou de uma forma tecnocrata. Ele achou que, sentado na cadeira ali, sabendo o dispositivo, ele desmancha o que está lá a partir, dizendo: olha, vocês liberais vão apoiar subsídios? É claro que esses liberais vão apoiar os subsídios, porque não é questão do plano das ideias, não é discussão que eu tenho um programa mais certo ou mais errado, é economia política, é quem ganha e quem perde, é a grana. Esse pessoal está nessa disputa, né? Eu estou dizendo aqui na mega burguesia. Então, eu acho que o plano do arcabouço fiscal tem uma engenhosidade interessante, mas falta política e poder. Acho que, por isso, ele garante um crescimento, ele vai garantir um crescimento maior do que anteriormente, mas muito insuficiente para fazer o enfrentamento que nós teremos que fazer permanentemente nesse governo e nos próximos anos contra a extrema-direita, contra o bolsonarismo e o que tudo isso significa. Acho que eu já passei um pouquinho do tempo, mas acho que eu queria trazer essas ideias para a gente aumentar o debate e fazer esse diálogo. E se tiver alguma dúvida mais específica do arcabouço, a gente pode tirar, mas eu quis trazer essa dimensão da economia política, pelo menos da minha leitura e interpretação dessa discussão. Professor Eduardo, jamais ousaria sequer avisar sobre o tempo, porque estava realmente fantástico, né? Muito esclarecedor, muito didática a explicação, né? Mais uma vez, né?
nos agraciou aí com uma literal aula. Bom, eu vou... Viu, Glauco, eu tentei, porque esse dos temas que eu falei aqui é o mais complexo para explicar, porque é muito economês mesmo. Assim, e se eu fui muito didático, chato, desculpa, mas eu tentei explicar o melhor possível no economês, saindo do meu jargão. Para o engenheiro aqui entender e para outros aí, com certeza, entenderam. Viu, Eduardo? Foi tranquilo, muito bem ilustrado, inclusive, então eu acho que não poderia ter sido melhor. Encampou os economistas aqui, os engenheiros, o padre, todo mundo, viu? Fique tranquilo. Bom, vou abrir aqui, então, de acordo com as inscrições, nós já temos, inclusive... já tem mais um José Carlos aqui, desculpa. Bom, deixa eu passar a palavra para o Alberto e vou organizar aqui as inscrições, tá? Mais uma vez. Alberto, por favor. Lembrando, gente, vamos manter aquele padrão dos 3 minutinhos, tá? Tá. Realmente a exposição foi muito abrangente, então vou me limitar só a uma dúvida que para mim é muito recente. Ontem assisti a uma live da Auditoria Cidadã da Dívida e falava dos fundos garantidores. Tem uma lei que foi aprovada pela Assembleia de Alagoas, mas essa pode ser também uma lei que pode abranger município até o governo, a nível federal. Esses fundos garantidores seriam fundos que conseguem sugar recursos dos fundos que são, em vez definidos para a previdência. Então, o aposentado não teria dinheiro para receber, né? E aí esse dinheiro iria afetar o investimento público, né? Então, isso poderia ser também um empecilho, um problema para o governo. Não sei se ele consegue me explicar. Pelo menos eu entendi assim, né? Que os fundos da Previdência são fechados. Esse fundo garantidor abriria esses fundos fechados da Previdência, pegaria dinheiro, inclusive, possivelmente esse dinheiro ia ser levado para paraísos fiscais ou para outros investimentos. Isso poderia ser um problema também para o governo, além daqueles que foram colocados até agora. É isso. Alberto, obrigado. Eduardo, eu te pergunto, você prefere que a gente faça uma rodada aí de 4 ou 5 intervenções? Eu acho que pode ser uma rodada. Eu vou anotando aqui o nome de todo mundo e as questões. Perfeito. Então, por favor, Gilberto. Eduardo, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Inicialmente, na coordenação, nós havíamos aventado há um tempo que você seria chamado para falar sobre estatais, mas acabou que no meio do caminho tinha um arcabouço. Tinha um arcabouço no meio do caminho, nós resolvemos chamá-lo. Na semana passada, nós convidamos e conversamos, uma conversa muito boa, com Tasso Genro, que ele falou sobre o arcabouço no contexto mais amplo, mais geral, do contexto brasileiro e geopolítico. O que me chamou a atenção mais ao final da fala dele, naquela linguagem bem culta do Tasso Genro, é que, passada a aprovação do arcabouço, o presidente Lula seria chamado a retomar o poder da soberania na questão monetária, para discutir a questão de taxa de juros. E ele chamava o Haddad, e nunca chamou o Haddad, ele sempre chama o Fernando, pela relação muito próxima de ambos, né? Eu imagino que o Haddad também tenha conversado com o Tasso. E o que significa isso para mim? A taxa Selic, eu não sou do campo da economia, 60 bilhões para cada um ponto da taxa Selic. Ou seja, 3 pontos na taxa Selic é mais do que se pretende arrecadar dos empresários. Aí tem uma questão que a gente tem que discutir também, é que talvez a cabeça do Haddad seja aquela cabeça, o capital financeiro está de um lado, ganhando dinheiro, do outro lado está o capital produtivo, que é quem vai pagar a conta, né? Eu acho que eles estão mais próximos do que a gente imagina. E a gente vê que... e outra questão que o Tasso Genro colocou, que eu fiquei impressionado nesse ponto negativamente, é que ele não coloca as reservas internacionais como instrumento
para alavancagem de obras de infraestrutura. Ele coloca como reserva ali para você garantir sinalização para os investidores, por aí vai. Porque se a gente imagina a capacidade que as reservas que foram torradas durante o governo Bolsonaro em 60 bilhões de dólares. Se pegássemos esse valor, nós teríamos aí duplicado a capacidade de investimento do Estado. E o Lula está muito interessado nessa questão de investimento. Eu vi hoje a conversa dele com os governadores sobre a questão das escolas, e o que me chamou a atenção é que ele falou que em maio nós temos outra reunião para resolver aquela proposta que eu fiz para você de levantar os projetos que estão em discussão, para a gente começar a levantar as obras a partir de maio. E aí uma experiência pessoal. Eu compro aqui semanalmente carne no mercado popular chamado Tati. Eu vou no horário que a fila é gigantesca. A fila, até 2, 3 meses, era para comprar 1 quilo de acém, 1 quilo de carne moída, 1 quilo de costela. São as mesmas pessoas comprando carne. A fila está do mesmo tamanho. O que aumentou foi o tempo que eu gasto para chegar à minha vez. Porque as pessoas não estão comprando mais 1 quilo de acém. Eles estão comprando mais carne. Porque tem uma situação que a gente esquece que o valor do Bolsa Família é R$600, já estou concluindo, Glauco, ele passou a vigorar já na boca do caixa, em setembro. Ele não começou em janeiro do ano passado, ele começou em setembro. Aí eu fico por aí. Desculpe, foi mal, perdão. Me faça isso sempre, Glauco. Gostei. Obrigado. Obrigado, Humberto. Foi dentro do prazo aqui. Bom, por favor, agora, Consuelo. Boa noite a todos. Eduardo, sua presença aqui é sempre muito bem-vinda e a gente lucra muito com suas colocações. Eu confesso que eu estou apavorada, porque a nossa burguesia nunca abriu mão de nada. E, inclusive, ela usa de artifícios para substituir o capital produtivo pelo financeiro. Como transforma o dólar em dinheiro, aplica 13,5%, depois dolariza isso e ainda tira o lucro, porque com o dinheiro externo, ela vai gerar aí um superávit de lucros. Então, com o valor da Selic alta, é muito difícil alavancar qualquer coisa. Aí eu pergunto, há séculos vem se falando em auditar essa dívida. Isso aconteceu em outros países e chegou-se à conclusão de que ela é fraudulenta. Qual é a possibilidade de se pedir uma auditoria da dívida, durante esse tempo suspender o pagamento e esse dinheiro que é empregado para juros poderia ser empregado como investimento? Eu acho que, se houver um enfrentamento político, e aí a gente vai precisar de reforçar o governo Lula, isso poderia ser uma solução. O que você acha disso? Obrigada. Obrigado, Consuelo. Por favor, agora, José Carlos. Eu até vou pedir desculpa aí, viu, José Carlos? Eu tinha te esquecido de te inscrever aqui, mas eu fiz a correção aí na listagem, viu? Sem problema. É porque eu estava meio angustiado aqui, porque eu estou concordando plenamente com o que foi dito,
né? Essa palestra foi brilhante. Agora, realmente, nós temos que encarar isso como um maior desafio da história brasileira, porque significa, como acabou de ser dito, inclusive pela Consuelo, um desafio de você enfrentar a classe dominante brasileira de uma forma sem precedentes, né? Eu só vejo uma maneira de enfrentar isso, porque o plano em si é um plano tecnocrático. O Eduardo diz perfeitamente, né? Foi um plano tecnocrático, quer dizer, um plano de mesa, escrito na mesa, né? com lápis, né? Nada indica, inclusive, que ele vai ser cumprido, né? Essas previsões com essas previsões com depois do ponto né, quantidades depois do ponto, né, nunca são realmente realizadas, né? Agora, não é nem isso, quer dizer, o problema todo é o seguinte: nós temos uma situação de economia política, não de economia, não uma situação para tecnocratas, é uma situação para economistas políticos. Isso significa o seguinte: do meu ponto de vista, só tem uma forma de enfrentar isso, porque não vai passar no Congresso nem este plano que é ruim, né? Se tentasse passar o melhor, não passava também, tá certo? Não adianta, porque foram colocadas travas no orçamento, travas na economia brasileira, propositadamente, para que qualquer governo de esquerda ou progressista que entrasse não daria certo. Isso é proposital, está na Constituição. Foi deixado lá pela burguesia ao longo, sobretudo, dos governos Temer e Bolsonaro, mas alguma coisa já havia antes, né? Até da Constituição de 88, né? Na questão de sobras orçamentárias, que só podia mobilizá-las para pagar a dívida. Está lá em 88 ainda, já em 88, né? Então, para que pagar dívida? Se o PIB estiver crescendo mais, né, e a taxa de juros estiver crescendo menos, a dívida cai. A dívida pode chegar a zero ao longo do tempo. É claro que isso não adianta, porque o capitalismo exige dívida pública, porque os empresários têm que ter algum lugar onde depositar a sua poupança, né? Isso vem desde a Inglaterra, no século XVII, XVIII, onde foi criada a dívida pública, né? Interessa ao setor privado ter dívida pública. Agora, não interessa ter dívida pública com essa taxa de juros, né? Se você tiver uma taxa de juros abaixo do crescimento do PIB, a dívida pública em relação ao PIB vai cair ao longo do tempo, né? Não tem que se preocupar com ela, né? O problema todo é a taxa de juros. Mas, além da taxa de juros, é a política fiscal, porque eu não vejo nenhuma necessidade de que você tenha superávit primário, né? E use o superávit primário para pagar a dívida. Superávit primário você deve fazer empreendimentos produtivos. E, na medida em que você faz empreendimentos produtivos, você afasta a possibilidade de inflação, porque equilibra demanda e oferta no mercado real, que é o que determina inflação. Inflação não é, em princípio, um problema monetário. Isso é a visão monetarista, retrógrada, da década de 70, do Friedman, né? É a ideia de que a expansão da moeda que causa inflação. Isso é um absurdo, né? O que causa inflação é o confronto entre demanda e oferta. Sabe-se disso desde que a economia, eu acho que desde Aristóteles, né? O problema da inflação é um problema de oferta e demanda. Agora, se a economia estiver toda desorganizada, se a economia tiver, né, uma dívida externa, estúpida, aí você pode ter um problema de inflação se você emite muito. Mas você pode perfeitamente emitir muito dinheiro a partir de déficit público sem gerar inflação, desde que você aplique esse dinheiro que foi emitido em empreendimentos responsáveis, né?
porque você está criando ativos na economia, né? Agora, tem que ter planejamento, quer dizer, você tem que planejar o investimento de longo prazo e o investimento de curto prazo, porque o investimento de longo prazo cria também demanda de curto prazo, que é a demanda, sobretudo, dos trabalhadores, né? E a demanda, então, você tem que planejar investimento de longo prazo, por um lado, e investimento de curto prazo, por outro. Finalmente, você tem uma questão política envolvida aí, de alto risco, né? O Lula ganhou essa eleição porque prometeu que ia acabar com a fome, né? Prometeu que ia acabar com a fome de 33 milhões de brasileiras e brasileiros e a insegurança alimentar de 65 milhões de brasileiros. Se ele não entregar isso, nós vamos correr o risco do 8 de janeiro, tá certo? E a única forma de enfrentar isso não é dando dinheiro apenas. Você pode dar dinheiro para as pessoas, mas se as pessoas forem para o mercado e não encontrar os produtos correspondentes àquele dinheiro, você vai ter uma instabilidade, né? A inflação vai subir e vai corroer o próprio dinheiro que foi dado aos pobres, né? Então, é uma questão, mais uma vez, de equilíbrio do mercado. Você tem que aumentar a produção agrícola, você tem que aumentar. Muito mais importante a produção agrícola hoje do que qualquer investimento de longo prazo, inclusive em infraestrutura, porque isso é fundamental para a estabilidade social, é fundamental para a estabilidade política e é fundamental para a estabilidade administrativa. Carlos, muito obrigado. Professor, fizemos então 4 intervenções. O senhor quer responder essas 4 e a gente faz mais... Deixa as demais para a próxima rodada? Eu vi aqui que o... Pode ser, pode ser. Eu vou... Vamos lá. Vou começar aqui pela Gilberto, depois eu vou para o Alberto. Acho que são duas coisas. Uma é a discussão do externo, e realmente eu não puxei. Acho que tem uma outra expectativa também da equipe econômica, que é a seguinte, tá? Na hora que eu entrego uma racionalidade da política fiscal, isso vai atrair uma maior quantidade de investimento estrangeiro, desses fundos de investimento. Então, em certa medida, isso tem algum sentido, sim, tá? Então, o argumento é: você atrai capital estrangeiro, valoriza a moeda, tá? Melhora a inflação, porque esse é um dos canais importantes de transmissão da inflação, pela questão de economia aberta como a gente é, tá? Agora, tem um outro ponto que eu queria chamar a atenção, é que aqui acho que está um outro problema também da equipe econômica, e achar que o arcabouço fiscal vai criar uma racionalidade econômica do presidente do Banco Central. Eu tenho argumentado, isso eu fiz numa última live que eu fiz, eu demorei muito, porque eu pensei muito antes de falar o que eu falei nessa última live que eu fiz. Eu não considero o Campos Neto um representante clássico do mercado financeiro brasileiro no Banco Central, como a gente já teve os outros presidentes do Banco Central. Eu acho que o Campos Neto, antes de tudo, é um bolsonarista, porque eu estou chamando a atenção. Ele era um operador de mesa, não tinha o destaque que tinha, ele é inseguro, basta ver a fala dele no Roda Viva, saiu disparando, falando da mente. Então, a equipe econômica acha que, como o Campos Neto é inseguro, vai conseguir dobrar o Campos Neto na conversa. Sabe essa coisa assim? Como esse cara é inseguro, eu sei mais do que ele, eu vou logicamente ganhar. Não entendeu que o bolsonarismo não opera assim. Olha o que foi o Von Traup, olha o que foi Ernesto Araújo. É o contrário. Essa insegurança, essa lógica do bolsonarismo, o André Roncalli fez um texto na Folha de São Paulo, que eu concordo muito, é a história do piloto se trancando na cabine e jogando avião com todo mundo dentro. Essa é a lógica da extrema-direita no Brasil e no mundo. A ideia é destruir tudo que está aí, porque tudo que está aqui é para reconstruir alguma coisa que a gente nem sabe ainda o que é. Então, não acho que a mudança do arcabouço, o presidente do Banco Central, pode até reduzir um pouco, mas ele vai reduzir tão gradualmente que os efeitos... E aí eu nem destaquei isso, porque é a ideia do arcabouço. Mas essa taxa de juros no nível que está, vamos juntar aqui, o que é que provoca?
O encarecimento do crédito afeta o quê? Consumo das famílias. Aumento o endividamento. Tá? 2, é um elemento importante do investimento privado, porque é o quê? O custo de capital. Pequeno e médio negócio, pequena e média empresa, empresário, pequeno negócio, sendo aberto agora e que vai tomar um dinheiro no banco por empréstimo, a taxa de lucro dele tem que ser mais de 25% para cobrir o custo de capital. Não dá. As grandes empresas, inclusive, também perdem com isso, porque as grandes empresas pagam mais juros do que recebem. Evidentemente, o dono da empresa bota o dinheiro dele aonde? No fundo de investimento, que está atrelado à dívida pública e vai ganhar com isso. Mas a empresa perde. O dono da empresa individualmente ganha. Tem que ter cuidado aqui, inclusive, na análise dessa economia política desse processo. Então, até alguns bancos já estão achando que está demais a taxa de juros. Por quê? Porque tem algumas empresas que devem para os bancos e com essa taxa de juros pode alguma dessas quebrar e você perder o principal. Então, acho que o Campos Neto, o Haddad, parte daqui, para achar que ele vai ter uma racionalidade, antes de tudo ele é bolsonarista, antes de tudo ele é extrema-direita. E se tiver dele jogar o avião lá de cima com todo mundo, ele vai jogar. Inclusive, essa fragilidade, essa, vamos dizer assim, essa insegurança, se você observar, é uma característica dos bolsonaristas que entraram no governo. Essa coisa do não reconhecimento. Então, assim, eu acho que é difícil passar isso, tá, Gilberto? Eu acho que contar com isso é contar quase que também você vai conseguir taxar os maiores bilionários. É pensar numa racionalidade no plano das ideias, é diluir a economia, política e poder. Quantas reservas... Gilberto, aí eu acho muito complicado você tirar dinheiro de reserva para investimento, tá? Aqui é o debate, por isso que eu falei da coisa do Estado tem capacidade de emitir dinheiro para aumentar o investimento, mas o Estado brasileiro não tem capacidade de emitir dólar, tá? Então, o que acontece? Se a gente tem numa economia como está, numa guerra econômica que hoje tem, a gente tem um ataque especulativo, a gente vai para o espaço. Um dos problemas da Argentina hoje é que ela não tem dólar. Então, isso é um problema gigantesco. Assim, se a gente hoje... Esse que é o ponto. A gente hoje tem possibilidades que a gente não tinha antes. Qual foi o nosso problema histórico no Brasil, desde a nossa independência? A dívida externa. A dívida externa. Anos 80, afundamos por quê? Mesmo nos anos 60, a questão do financiamento externo. Né? Nos anos 90, a idas ao FMI. Nós não temos esse problema. Né? Isso é uma grande novidade histórica. Nós reduzimos a nossa restrição externa. Né? Então, qual é o problema? O quanto a gente queima de reserva ou não, ninguém sabe esse valor. Algum economista que vai chutar o valor, pode ser que esse 60 não tenha nenhum efeito na redução da vulnerabilidade, mas pode ser que tenha. Então, aí, pagar para ver pode ser mais arriscado do que a gente imagina, porque a gente pode fazer isso como? Não criando um arcabouço restritivo. A gente está amarrando nossas próprias pernas e braços. Né? Agora, com reserva externa, eu sou meio ressabiado, tá, Gilberto? Porque a gente não sabe o volume necessário para evitar um ataque especulativo. A gente não sabe. E se a gente pega isso e vai para cá, um ataque especulativo pode nossa reserva despencar e depois a gente não emite dólar. Né? Um dos problemas centrais da Argentina é não ter dólar. E a gente não está vivendo esse problema porque a nossa restrição externa tem a ver com essa política ali do Lula de garantir isso. Acho que um ponto... a inflação. Aqui tem um cenário que é importante deixar claro. Já tem... Os analistas têm observado que tem uma tendência de queda da inflação, sobretudo de alimentos. A safra é muito favorável. Tá? Se a gente olha os preços de exportação, eles caíram, a balança melhorou, mas porque aumentou a quantidade. Mas tem uma tendência de uma queda aqui do preço, uma safra muito boa. Então, a tendência da inflação de alimentos é reduzir até o final do ano. Já é uma tendência que tem a ver com que foi dito aqui anteriormente, um problema de oferta e demanda, que é importante ter claro, como o Zé Carlos comentou,
Nós vamos ter uma oferta mais significativa esse ano e você tem uma melhora. O outro elemento é reservas, auditoria, vamos lá. Fundos garantidores, aqui não é muito minha especialidade, tá? Aqui os fundos garantidores, o que é que são fundos garantidores? É o governo federal, coloca um determinado dinheiro para o quê? Que é o chamado fundo garantidor, no caso de empréstimos dos bancos públicos, por exemplo. O BNDES vai emprestar um determinado recurso, mas tem um fundo garantidor caso quem tomou o empréstimo não pagar, tá? Agora, essa especificidade, eu não sei o quanto isso está dentro do arcabouço fiscal, tá? Uma ideia, e eu não entendi, Alberto, talvez é utilizar o dinheiro do fundo garantidor para realizar investimento, é isso? Eu não tenho certeza, não entendi muito como é que funcionaria isso. Agora, o fundo garantidor é uma espécie de um hedge, um mecanismo em que os bancos públicos colocam o fundo caso não tenha... O credor não pague. Isso é para evitar o risco bancário, que é um risco significativo caso você tenha corrida bancária. Tá? Consuelo, auditoria da dívida, e vamos lá. Tá? Esse aqui é o seguinte, eu acho que, assim, fazer auditoria da dívida, ok, mas entender o que é fazer uma auditoria da dívida. Nós temos a riqueza na sua forma financeira e a riqueza na sua forma produtiva. A riqueza na forma financeira são contratos. A gente pode até entrar num debate aqui o quanto essa riqueza financeira foi gerada ou como foi. Mas, na verdade, a gente tem aproximadamente 3 trilhões de ativos financeiros na forma dessa riqueza. Se a gente diz assim, acabou a dívida, não vamos pagar, é uma possibilidade política? É. Mas aqui no outro dia, é equivalente a fazer uma revolução, tomar propriedade, só para a gente ter ideia, porque a gente tem que ter um cuidado. Eu não estou dizendo que é para fazer ou não fazer, estou dizendo o que é que isso significa. Né? É a mesma coisa de você tomar todas as terras e tirar a propriedade dos proprietários e estabelecer um novo modo de produção. Você está tirando riqueza, né? E dizendo agora, essa riqueza não é sua. Não é que eu não topo isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, o que é que isso significa? Né? Isso aqui, qualquer um que faz isso significa, na escala de dizer assim, agora acabou, e vamos, revolução na veia. Né? Estou dizendo que essa é uma escala significativa. Não estou dizendo que não deva ter enfrentamentos, porque o que acontece? Essa riqueza, na forma financeira, estabeleceu o contrato com o governo. Se você diz assim, acabou, essa dívida acabou, em algum momento, se o governo precisar financiar, você vai ter um problema. Porque aqui o Zé Carlos trouxe uma coisa importante, a dívida pública é constitutiva do capitalismo. Porque o que acontece? Parte da riqueza gerada do capitalismo no momento, ele vai colocar e aplicar em títulos da dívida, que é o risco zero. Risco zero. Por outro lado, o Estado se financia, né, para que o gasto seja maior do que a receita, exatamente gerando dívida. Então, na verdade, a dívida por si só não é um problema. O problema, acho que o Zé Carlos trouxe um ponto fundamental, não é o estoque da dívida, mas é o fluxo de pagamento da dívida. Esse que é o ponto fundamental. O ano passado foi pago de juros da dívida 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Tá? 500 bilhões. Né? Evidentemente que, como foi dito aqui também pelo Gilberto, a cada aumento da taxa Selic, você paga muito mais. Então, assim, nesse capitalismo financeirizado, evidentemente, o título da dívida é a riqueza e os detentores disso. E aqui, pessoal, não é só os bilionários, não, tá? A classe média alta coloca o seu dinheiro em títulos da dívida, nos fundos de investimento do banco. Ela ganha, né, quando os juros aumentam. Então, os interesses se convergem aí, porque você vai no banco, coloca qualquer fundo de investimento daquele lá, é lastreado em título da dívida pública. Né? Então, assim,
sim, fazer esse enfrentamento da questão da taxa de juros, acho que é o horizonte possível. Agora, uma auditoria, nesse sentido, eu não acho que nós temos correlação de força mínima para fazer essa discussão. Porque senão que fica o outro lado. Se fica o lado do Haddad sendo tecnocrata para fazer gestão, eu achar que a gente pode fazer a revolução amanhã. Assim, não é que eu estou dizendo que a gente tem que ter, não deva ter ousadia para mudar a correlação de forças. Por outro lado, também não achar que não tem correlação de forças nenhuma e basta a gente ter vontade e a gente resolve tudo, eu acho acho bem complicado, para usar as palavras do Lênin, um esquerdismo infantil. Acho que a gente tem esse é um pouco o nosso dilema da esquerda brasileira. Um pessoal muito passivo, achando que não dá para fazer nada, e o outro que acha que dá para fazer tudo. Eu sei que não é o seu caso, tá, Consuelo? É porque, como você usou o exemplo da dívida, da auditoria da dívida, eu acho que tem uma dimensão aqui, e olha que eu estou falando o seguinte, fazer altos enfrentamentos, taxar os mais ricos, reduzir a taxa de juros, colocar imposto sobre a propriedade e, sobretudo, a renda do capital. Esses enfrentamentos hoje, eles são bolcheviques. O que eu acho é que o arcabouço, né, não faz os enfrentamentos necessários para a gente fazer a mudança. Oxalá, Deus, ou assim, que eu esteja errado e esse arcabouço resolva os nossos problemas, tá? Eu acho que, no geral, era isso. O Zé Carlos não trouxe uma questão específica, mas concordando com muito que você falou, Zé Carlos, já usei elementos do que você comentou aqui também. E olha que eu sou do enfrentamento, tá, Consuelo? Não é fugindo da briga, não, mas... Professor, obrigado mais uma vez pela clareza aí nas interações com as interações dos companheiros aí, né? Bom, já temos aqui mais 3 inscritos, tá? Que a turma não dá folga não, viu, professor? O senhor já lembra aí, né? Então já temos aqui o Padre Eduardo, aqui eu até peço desculpas, porque foi justamente dele que eu inverti a ordem aí das interações, depois o Tadeu e depois o Pisolato. Então, por favor, Padre Eduardo. Boa noite. Primeiro, agradecer à irmã Sueli por ter me convidado para estar com vocês nesse momento tão rico. Em segundo momento, agradecer, Eduardo, por essa aula sensacional. Sou analfabeto em ciências econômicas e, como o Glauco falou, contemplou, inclusive, esse analfabeto. Porém, muito do que eu ia dizer já foi dito e eu não vou ser repetitivo. Eu vou pegar o cerne da questão que eu quero apresentar. Olhando sistematicamente, não só no referencial econômico, mas sistematicamente nas medidas que estão sendo inicialmente tomadas nesse governo e em alguns enfrentamentos que já se esboça, nós não podemos estar diante de uma revolução de modelo econômico, nesse sentido que você próprio fala, ele não vai tomar a propriedade, mas eu acho que talvez nós tenhamos um esboço da tomada dos meios de produção, na medida em que as taxações enfraquecem esse modelo capitalista tradicional, e a gente já começa a ver um investimento muito grande nas políticas públicas sociais e nos modelos de economia solidária, o que vai fazer esse crescimento pelo consumo de uma maneira alternativa. E aí, obviamente, a gente vai ter, aí por isso que eu disse uma coisa mais sistemática. Nós vamos ter a articulação, vamos ter que ter a articulação de diversos setores, inclusive das bases, para garantir essa alternância que não será, obviamente, pacífica. O mercado já deu sinais aí de revolta, de estribuchar, e a burguesia não vai se calar tão simplesmente, mas talvez não seja um pouco isso, Eduardo, um fortalecimento dos sistemas de modelo de economia. Vamos falar de economia solidária, de economia comunitária, mas dessas políticas públicas que vão possibilitar meios, como foi feito. A gente vê que hoje o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras ele está um pouco mais fortalecido, obviamente por políticas pretéritas, e volta e segurou na pandemia com muita força alguns padrões. Então, não seria fortalecer esses modelos
para ir minando o sistema vigente? Você acha que não pode ser? Obviamente, eu concordo com você que há uma excessividade teórica, que você chama de tecnocrata, que eu concordo. Eu brinco muito, né? Os socialistas de gabinete, a gente vê muito isso, mas de pano de fundo não pode ter essa alternância, você não acha? Eu estou vislumbrando um pouco isso. E gostei quando você falou, tomar a propriedade de quem não é dono dela de fato e passar para um modelo alternativo. Eu acho que estão fazendo isso de maneira mais singela através dos meios de produção, da força de trabalho, etc. e tal. Obrigado. Boa noite. Eduardo, obrigado. Seja bem-vindo. Volte mais vezes. Por favor, Tadeu. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tadeu. Estão me ouvindo? Ok. Eduardo, todos nós estamos... Deixa eu ver aqui, então, se eu aumento aqui esse... Vou falar mais alto possível. Eduardo, eu me agrego a todos os elogios, todos muito justos, que foram feitos com relação à sua palestra e com relação, eu acho também, às suas respostas, às suas interações com os companheiros e companheiras que lhe colocaram questões muito diferenciadas, né, cobrindo um amplo espectro. Eu queria fazer só um comentário, talvez uma questão. Enfim, talvez seja demasiado direto, mas para ganhar tempo, às vezes, vale a pena ser demasiado direto. Para mim, que não sou economista, o teto de gastos é tão ruim que qualquer coisa que surgisse como alternativa seria necessariamente, em termos comparativos, melhor. Então, é o caso do arcabouço apresentado pela Haddad, né? O arcabouço fiscal é melhor do que o teto de gastos. E até aí morreu o Neves, pena que não Aécio. Você, nesse contexto, você se referiu à pegadinha tecnocrática do Haddad. E, aliás, criticou muito bem essa pulsão tecnocrática do Haddad e dos seus auxiliares, assessores mais próximos, né? A sua crítica, né, é uma crítica feita a partir realmente de uma outra visão de mundo. A sua crítica é uma crítica claramente fundada numa visão sua do que seria a economia política, a economia não convencional, uma outra tradição crítica. Então, na verdade, do que você falou, eu diria tecnocracia em relação a Haddad, tecnocracia demais, cálculo político de menos, otimismo quase cartesiano, geométrico demais e realismo básico de menos. E aí você mostrou essa mescla que pode ser explosiva, tem como ser explosiva. Você mostrou que, ao construir o arcabouço, que seria esse mecanismo disparador da economia virtuosa, você, a meu ver, muito acertadamente indicou que o que o Haddad, consciente ou inconscientemente, montou, além do mecanismo disparador, é um fado, é um destino. Ele está fadado a gerar, palavras suas, o maior enfrentamento político-econômico dos últimos tempos, né? Porque ele vai atacar frontalmente privilegiados que estão exercendo esse, aspas, direito ao privilégio há 30, 40 anos. Tá bom? E aí ele vai levar o governo, se eu estou interpretando a sua fala, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, mas ele está levando o governo a um conflito entre o governo, por um lado, e toda uma ampla gama de adversários, ou de inimigos, ou de competidores, mas dessas três categorias, uma mais bárbaras, outra menos bárbaras, alguma talvez até relativamente civilizada, como o arcabouço, ele vai estar enfrentando uma parada duríssima de roer e decisiva, né?
Aí você, até aí, eu segui você muito bem. Agora, o que, no final da sua fala, você, além de fazer a crítica, que eu acho muito pertinente ao arcabouço, você diz, ele foi pouco ambicioso, ele foi quase timorato, e ele poderia fazer de outra forma. E você diz que poderia fazer mais, ter mais ambição e, como você diz, ir mais para o pau. E aí eu fiquei com a minha impressão seguinte, como é que ele fez essa coisa mansinha e vai dar um pau gigantesco? É inconsciente mesmo, eu vou tentar explicar, mas é inconsciente. Porque ali eu parei. E a última coisa, só como observação, essa era a minha pergunta, como que digamos, da cena montada, da dinâmica da cena, das críticas pertinentes, você pulou sem mediações, as mediações, a alma da dialética, dizem alguns, sem mediações, você pulou para uma coisa que, para mim, ficou no ar. Né? E, por último, eu acho que é uma coisa que não é uma crítica, aliás, nada do que eu estou dizendo é uma crítica. Eu digo, para concluir, que também, não fazendo uma crítica, mas eu acho que ficou faltando uma coisa, que talvez você elaborou depois um pouquinho, mas é a coisa da crise geopolítica, geoeconômica, internacional, militar. Né? Eu, por um acaso, ontem, eu li um texto longuíssimo sobre uma análise tecnocrática do orçamento militar americano. Esse texto, depois, se você quiser, posso te mandar. Eu mando para alguém que possa mandar para você. É um negócio enorme, chatíssimo, como todo texto tecnocrático, mas que mostra o que é que os Estados Unidos estão preparados e se preparando para fazer, não para o ano que vem. As projeções são até 2050, ela vai pedrada. E são terríveis. Então, esse lado também, eu acho que você vai ter que encaixar no futuro, porque fica faltando uma coisa muito importante. Sim, concluindo, obrigadíssimo, uma vez mais, porque todas as vezes que nós nos encontramos por Zoom, eu ganhei muito com o encontro. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Por favor, Isolato. Boa noite aos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar antes. Eu acompanho o Eduardo em vários canais de youtuber e o que fica claro, né, é de que a gente está demonstrando um certo medo, prudência, está sendo cobrado, inclusive, um pouco por coragem, né? É claro que existem os que querem pôr fogo no mar para comer peixe frito, mas nós, até pelos cabelos brancos, somos um pouco mais prudentes. Aí eu te perguntaria, essa compensação que está faltando para a gente agradar a nossa tropa, porque, por enquanto, a nossa tropa está só apertando o cinto. Ela vai vir com a política monetária? E é possível isso? Quando? Porque com o Selic de mais de 13%, nem a classe média, nem quem tem dinheiro vai tirar dinheiro para investir na produção. E isso significa que a gente bateu no teto, né? O nosso pessoal, que geramos expectativa, vai dizer, não estou recebendo nada, eu estou recebendo só migalhas, não basta. Quer dizer, por onde isso, que brechas teria? Até onde é medo, é prudência ou é uma tática um pouco maior? E aí eu te pediria apenas, para dar uma pincelada, porque eu te acompanho e vejo que você manja disso, essa questão da China. O Lula atravessou o Rubicão, né? Vem alguma coisa de lá agora, no bom sentido e no mau sentido? Como é que os caras vão... O que fizeram com o Jango na época, né? Eles não conseguiram impedir a volta do Lula. Mas as coincidências são fatais. Como é que eles vão e por onde? Você tem alguma
indícios de por onde eles vão nos atacar? De por onde a gente vai ter... Sim. Nós estamos trabalhando com holofer nunca mais aí, né? Por onde a gente coloca o nosso colete à prova de bala? Nossa trincheira. Vai ser meio ambiente, ecologia, por onde? Obrigado. Obrigado, Pisolato. Finalizando, então, essa rodada, por favor, Sueli. Sueli. É uma perguntinha bem simples e até talvez infantil. Mas vendo os comentários do recuo sobre a taxação dos produtos da China, eu pergunto se a tua intuição, tua impressão, o Haddad fala a mesma linguagem do Lula? Obrigada. Essa pergunta é maravilhosa. Ela não tem nada de infantil, ela é síntese de quase tudo que eu falei ou vou falar agora na resposta. É da irmã, né? Por isso chamaram ela de irmã. Ela já foi considerada madre superiora. Já está inferior. Vamos lá. É claro que aqui eu vou fazer uma leitura dessa coisa da linguagem do que o Lula e o Haddad. Eu acho que, primeiro, que o Lula, se você olhar na configuração de como ele montou o governo, ele levou muito em conta a solidariedade pessoal enquanto política quando ele estava na cadeia. Acho que o Haddad é dessa cota da solidariedade política pessoal desse processo. O que eu acho? Eu acho que o Lula, vamos dizer assim, não é a linguagem do Haddad hoje. Eu acho que o Lula, para quem não lembra, o Lula lá no evento dos catadores, ainda já no governo, falou assim, não, saúde e educação tem que estar fora. Essa coisa do piso da enfermagem, a tirada das universidades, isso não está, aparentemente, não estava na primeira versão dessa PL. Então, o Lula, eu acho que, na verdade, o Lula ele está pagando para ver o seguinte, deixa o Haddad aí, vamos ver se ele me entrega. Se ele não entregar emprego e renda, o Lula... Eu acho que, na verdade, o Lula hoje, dentro do PT, é quem está mais puxando para o campo da esquerda dentro do PT. O senso de urgência do Lula. Eu acho que o Lula tem dito a campanha inteira as coisas que ele quer entregar. Eu acho que dois movimentos que ele entendeu o tamanho da encrenca, que foi a própria eleição, só ganhar com 2 milhões de votos, o 8 de janeiro, e claramente o Lula manda sinais, vai nessa direção, o pessoal vai lá e diz assim, não vou fazer não. Já pararam para olhar a quantidade de coisas que isso em vários momentos está acontecendo? Em vários momentos, tipo assim, não estão muito levando a sério o Lula. O pessoal acha que não entendeu o tamanho, o Lula entendeu o tamanho desse processo. E eu acho que o Haddad é o seguinte, olha, vai lá, meu filho, vai lá, vamos ver, você vai entregar, você vai fazer? Vai ter emprego, vai ter renda? Você disse que vai ter? Eu te banco. Mas se você não entregar, você vai sobrar. Eu acho que essa é a minha leitura do Lula atualmente, tá? Sabe? Eu não acho que não acho que esse seja eu acho que tem um Lula novo, não é o Lula do primeiro nem do segundo. Tem um Lula depois que foi para a cadeia, tem um Lula depois que saiu da cadeia, tem um Lula que percebeu que não adiantou fazer aquela conciliação e ia ser aceito pela burguesia, tem um Lula que foi lá nos Estados Unidos, mas agora fazendo essa questão com a China. Por que o Lula, você vai dizer, por que ele passou do Rubicão? Acho que tem duas dimensões que vai no pessoal de novo. O Lula na cadeia olhando assim, o Moro me prendeu, mas quem armou isso? Foi o Departamento de Justiça norte-americano. E para quem não lembra, na época do Obama, e quem era o vice? O Biden. Vai nos Estados Unidos, recebe 5 milhões de dólares no fundo da questão da Amazônia, é brincadeira, né? Aí chega na China, é evidente que a China prometeu mundos e fundos de investimento. Acho que, inclusive, tem um plano B aqui na economia do Lula, que é o seguinte, olha, já que o Haddad vai travar esse negócio, eu vou trazer o quê? Financiamento do investimento dos chineses. Zolato, nesse momento, eu acho que os Estados Unidos está de mão amarrada, por quê? Não tem como ele estimular uma derrubada do governo agora, porque não fortalece a extrema-direita, e que fortalece
O Trump. Então, tem que esperar a gente está, eu acho, por enquanto, seguro até a eleição, entendeu? Dos Estados Unidos. Janela de Depois oportunidade. eles vão querer dar o troco. Diga, Gilberto. Você falar alguma coisa ou não? Não, não é uma janela de oportunidade. Isso, eu acho que, e na verdade, mas o que eu fiquei sabendo é que o pai do Itamaraty está de cabelo em pé até agora, tá? Porque o Lula falou aquilo que queria que falasse outra coisa. Porque, na verdade, se você olhar, tem uma leitura, e aí eu acho que tem uma leitura errada da conjuntura, nacional e internacional. Qual é a leitura errada? Olha, nós voltamos ao poder, o bolsonarismo refreia, as instituições voltam, e nós vamos fazer a conciliação que fez e que deu certo. Por que deu certo a conciliação, tá, pessoal? Eu estou, e até respondendo aqui o padre Eduardo, eu não acho que nós estamos, num momento histórico, com possibilidade de uma revolução do modelo econômico, não, padre Eduardo, assim. Eu gostaria, mas não acho, isso a gente constrói. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vive hoje num momento de uma profunda crise internacional cortada por questões tecnológicas, pela disputa geopolítica, como o Tadeu falou, os Estados Unidos buscando voltar, ao mesmo tempo com a classe trabalhadora esfacelada, fragmentada, precarizada, indo inclusive para a extrema-direita, porque parte da esquerda não entrega alternativa política no Ocidente. Se a gente pensar, quem entregou alternativa política no Ocidente foram os países da periferia do Ocidente. É o Brasil, os países da América do Sul, nos anos 2000. Você vai dizer, mas Eduardo, aqui eu queria chamar a atenção na dimensão brasileira. O efeito da ascensão social, da retirada da pobreza extrema, da entrada de parte da classe, das camadas médias, de quem era Exército Social de Reserva. Isso no Brasil, entre 2003 e 2013, gerou uma profunda mudança nas estruturas sociais. Eu realmente estou convencido disso, e olha que eu fiz uma tese em 2010 super crítica, achei que, eu posso dizer isso muito tranquilamente, achei que o governo Lula eram hegemonias avessas a lá Chico de Oliveira, né, da burguesia. Acho que não foi. Não foi por quê? Porque a gente tem um país tão desigual, que mesmo que seja acesso pelo consumo, gerou oportunidades de acesso que mexeu nas placas tectônicas do andar de baixo da sociedade brasileira. O acesso às universidades, ou seja, mesmo que você perdeu, você não volta ao que era antes. Então, isso para mim é uma profunda revolução. Só que o pessoal acha que vai dar para repetir esse fenômeno usando as mesmas táticas. É como se fosse possível repetir. Não dá. Sabe por que não dá? Porque lá em 2002, antes do Lula entrar, o lucro das grandes empresas estava no chão. O desemprego estava altíssimo. Você teve apagão. Então, convergiu para a construção ali de um consumo de massa que todo mundo ganhou, num cenário que a China também ajudou. Convergiu, né? E por que veio a pancadaria depois? Porque eu acho que os erros do Lula e do PT, isso eu falei num seminário que até que ele estava, não foi entender os fracassos, não, foi não entender os efeitos do sucesso. Como assim, Eduardo? Na hora que você cria ascensão social, no momento em que desacelera o lucro, essa burguesia brasileira vai para cima. É 64, é no Getúlio, toda vez que tem aumento salarial, essa burguesia vai para cima. Essa classe média, essas camadas médias querem manter seus privilégios a qualquer custo. O problema do Brasil é a inflação de serviço. O que é a inflação de serviço no Brasil, pessoal? É o aumento do salário dos mais pobres. Já pararam para pensar no linguajar econômico? E não entendeu que teriam reações. Achou que dava para que isso ia permanecer. E qual foi o outro? Não entendeu o acerto da política externa altiva. Negociar com o Irã direto, fazer movimentos outros na independência, achar o pré-sal e achar que a gente não ia tomar uma rebordosa. E aí, por isso, Isolado, assim, a gente tem que, em algum momento, entender que vai ter a volta. E a gente tem que estar preparado para a volta. É nesse sentido, e aí eu queria juntar também com o que o Tadeu trouxe, que é o seguinte, eu acho que o Haddad, e aí você vai entender porque eu estou juntando, eu acho que o Haddad quis fazer aquela jogadinha escondida. Sabe aquela coisa? Eu vou dar um drible, vou sair para o canto que ninguém está vendo,
Só que naquele canto ninguém está vendo, você faz isso na primeira semana, na segunda, desculpa, todo mundo sabe qual é o jogo. Essa coisa de dar uma enganadinha, você engana o primeiro dia, o segundo dia. Depois não vai. Todo mundo sabe onde é que vai sair, de onde é que vai fazer disputa. Eu acho, Tadeu, que foi inconsciente. É tipo assim, mais inconsciente, mas a cabeça do tecnocrata. Eu resolvo na cena política, no Congresso, e digo assim, ó, responsabilidade fiscal. Eu não vou gastar mais do que eu ganho e vou pagar juros. Aí, a cabeça do tecnocrata. Não, eu vou tirar os penduricalhos. Esses liberais todos disseram a vida inteira que o Estado brasileiro é patrimonialista e vou contar com o apoio dos liberais da imprensa para tirar o patrimonialismo do Estado brasileiro como se fosse uma vontade de um tecnocrata sentado na cadeira da burocracia. Só que ele caminhou, para ele, inclusive, uma encruzilhada, que é o seguinte. Se ele não conseguir esse enfrentamento, que eu acho que ele não vai conseguir, talvez ele nem tente, ele tem um problema para ele, pessoal. Por quê? Porque isso não vai ativar a economia. E a pressão do campo da esquerda do próprio Lula vai dizer, se não entregou, você vai sair. Entende o tamanho da encrenca, né, dessa dificuldade? Eu acho que foi muito mais. Agora aí você vai dizer, mas por que e como fazer o enfrentamento? Olha, eu vou fazer o enfrentamento pelo lado dos gastos. Que enfrentamento é esse? Eu não vou fazer esse tipo de teto de 70%. Eu vou, por exemplo, tá bom, vou fazer os 70%, gasto corrente. Eu tiro o orçamento de capital com investimento e tiro fora do teto. Isso é um enfrentamento no contexto atual. Mas, ao mesmo tempo, se a economia cresce, essa burguesia vai ganhar também na frente, não vai ganhar agora. Só que, ou seja, você consegue, em certa medida, um enfrentamento que é grande, por exemplo, tira o orçamento de capital, não bota teto nenhum. Ou seja, eu enfrentei a Faria Lima e disse, eu não vou botar um teto para gasto, o investimento está fora, né, desse tipo de arcabouço. Isso seria um grande enfrentamento. Grande enfrentamento. Que aí, se ia conseguir ou não, é outra coisa, mas tinha que tentar. Porque isso ia permitir aumentar o investimento do setor público. Esse investimento do setor público seria o motor de arranque do crescimento. Eu não dependo de fazer a grande trajetória histórica que ninguém conseguiu fazer até hoje. Então, assim, acho que eu não expliquei o mecanismo, mas nesse sentido é que eu estou querendo chamar a atenção, que eu acho que seria uma possibilidade de um enfrentamento, assim, deixar claro, olha, eu vou tirar o investimento e o governo vai gastar mais para estimular a economia pelo orçamento de capital. Isso é puxar a economia, emprego e renda, e o que o Zé Carlos falou, olha, na hora que a economia cresce, a dívida está diminuindo proporcionalmente. Esses caras iam ganhar, agora como eles ganharam lá atrás, com a economia de massa vindo. O finanças ia perder um pouco mais, mas esse seria um enfrentamento. Por quê? Esse que é o ponto. Hoje, o enfrentamento será enorme, que é o que, em outros momentos históricos, seria considerado a social-democracia tímida. Né? Por exemplo, taxar a renda do capital, mudar a tributação, fazer política de transferência, investimento público. Se você volta 30 anos atrás, iriam chamar de social-democrata pelego. Nesse momento, com a burguesia o que ganhou, no enfrentamento que ela tem, o quanto ela quer estruturar, fazer um programa tirando investimento de capital fora, né? Isso seria, na questão da política fiscal, um elemento fundamental. Agora, e vocês falaram muito, eu acho que, no caso da política monetária, não tem jeito. Eu acho, realmente, se você não tirar o presidente... Eu demorei muito para falar isso, porque eu tenho muito cuidado, mas nas últimas lives eu tenho falado, que é o seguinte, se você não tirar o presidente do Banco Central, ele empurra metade do mandato do Lula para o espaço. Porque, antes de tudo, ele é bolsonarista. E eu sempre tive muito cuidado de falar isso para não cair nos jargões simplificados, mas ele é o cara que senta no cockpit do avião, se tranca e joga lá de cima. Né? Porque essa é uma característica, não é dele. É como opera quem pensa numa racionalidade da extrema-direita. Você pode até dizer que isso é maluco, mas eles pensam assim. Não é questão se eu acho maluco, se eu acho racional, se eu não acho. Então, no caso do presidente do Banco Central, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que esse enfrentamento acontecerá. Agora, o que eu acho do Lula nesse jogo? É porque eu tenho muita dificuldade nesse momento
em fazer projeções mais do que 6 meses, pessoal, porque eu acho que a gente continua ainda numa disputa permanente, semana a semana, mês a mês. Eu acho que esse enfrentamento permanente tem a ver com esse momento histórico do Brasil, do mundo. A trajetória está em aberto, tem uma disputa enorme. Não está claro o caminho como a gente vai fazer, como a gente vai sair do meio desse redemoinho, tá? Mas o que eu acho é que, intuitivamente, a minha percepção, e não só intuitivamente, porque viu que a trajetória tem uma síntese do que viveu em parte do Brasil, o Lula, pelo menos do que eu tenho visto falado, ele tem percebido o caminho que tem que ser feito, mas não necessariamente esse caminho. É impressionante como o Lula virou à esquerda dentro do próprio governo dele, que parte quer voltar um passado de 2003, que o Lula percebeu ele que não dá para repetir. Tá? Então, eu acho que é permanente essa disputa, e eu acho que a política econômica ainda não está dada, o Haddad pode sobrar no meio do caminho, eu acho que não vai entregar e pode sobrar. Eu acho que o enfrentamento com o Banco Central, destituir o presidente do Banco Central, em algum momento vai passar a ser a palavra de morte no campo da esquerda, do Lula, e se bobear, como dito, de alguns empresários, e se bobear até de alguns proprietários de grande banco, tá? Porque esse pessoal, se tem um pessoal que nunca perde, são esses grandes bancos. E se ele achar que tem no cockpit do avião um piloto que eles podem ir juntos, eles rifam facilmente. É um pouco dessas questões. Se eu deixei de responder alguma coisa, vocês me lembrem aí. Mas eu gostei muito, Tadeu, dessa discussão, tecnocrata, o otimismo cartesiano. O Haddad acho que você sintetizou muito a cabeça do Haddad. Eu acho que ele quis ir para linha de menor resistência, achando que vai achar uma saída mirabolante. Eu acho que ele entrou numa sinuca de bico perigosa para ele e para a gente também, tá? E para a gente também no campo da esquerda. Esse é o problema. E se você olhar, ele não aprendeu como foi 2013 na Prefeitura de São Paulo. Ó, ele entrou na sinuca de bico parecido com ele entrando de novo. Queria chamar a atenção disso. Na coisa das passagens, tá? Eduardo, obrigado mais uma vez. Foi, né, uma riqueza sua fala conosco hoje. É um aprendizado, né? Suas vindas são sempre assim, né? Engrandecendo aqui o nosso grupo, nos fazendo aprender bastante, né? Quando eu falei, inclusive, aí que foi extremamente didático e muito clara, né? Eu citei um quadro, engenheiro, mas não desmerecendo os demais, tá, gente? Não desmerecendo os conhecimentos econômicos de todos aí, mas enaltecendo, na realidade, a facilidade, a forma de exposição do Eduardo, que eu acho que deixa tudo muito claro para qualquer pessoa, para qualquer leigo em economia, como eu, por exemplo. Né? Então, queria mais uma vez agradecer. Vou pedir a Consuelo, né, por favor, ela sempre nos abrilhanta aí os finais das nossas reuniões com uma poesia de autoria própria, inclusive. Então, por favor, Consuelo. O microfone está fechado, viu, Consuelo? Me pegou hoje de surpresa. Mas Ó, eu tentei te ligar, mandei mensagem. E eu não vi, oh meu Deus. Tudo Mas você está bem. sempre preparada. Ela fala assim, Eduardo, mas ela está sempre preparada, ela sempre tem alguma coisinha ali no bolso. Mundo cheio de sustos. A vida sempre fugiu na areia do tempo, mas agora esse retrocesso em todos os caminhos. A violência do desamparo graça nas ruas, nos corações ao lado, no alargamento das cavernas da alma. Tempos difíceis, perversidade infinda, muitas mortes evitáveis. Quem pode saber? Entre os
entre os desanimados, uma tristeza de luto, remorso de tantos. Vale refletir. Inútil capital sem exploração dos nossos braços. As mazelas humanas a todos contaminam. Restam-nos poucas certezas. Não seremos cúmplices a banalizar tragédias e aguardamos, na esperança, um novo abraço em uma nova manhã. Obrigada, gente. Muito obrigada, Eduardo. É sempre um prazer. Vou mudo do... Isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite e sempre vocês me chamando, eu estou aqui, venho conversar com vocês. Eu acho que também me engrandece muito esses convites permanentes, o diálogo com vocês aqui me enriquece muito, aprendo muito aqui também com vocês. Isso aí não é da boca para fora, não. Eu acho que isso é fundamental, essa troca. E uma das coisas que eu tenho feito, na verdade, vai além dessa coisa só minha pessoal, mas é a obrigação, enquanto eu vejo, enquanto um professor, servidor público pago pela sociedade, é que a forma de falar ou de levar o conhecimento não pode ficar presa apenas ao meu linguajar do economês, aos meus alunos de economia. Eu acho que uma das tarefas da universidade pública é levar o conhecimento para fora dos muros. Eu tento fazer isso não apenas por uma questão minha, pessoal, porque acho que essa é uma obrigação de todo professor deveria fazer, porque no momento histórico em que a verdade do conhecimento está em disputa também, né? Não nasce mais da ideia de que basta estar na universidade e dali vai brotar o conhecimento. Não, tem uma disputa, você tem uma questão de levar esse conhecimento e eu tenho feito exercício nas redes, nos canais, e simplificar, mas não é tornar banal, é de levar o conhecimento de uma forma, de uma linguagem que as pessoas entendam e eu não me arvore do conhecimento como instrumento de poder, porque é isso que muitas vezes é utilizado numa sociedade tão desigual como a brasileira. As elites intelectuais operam também com esse tipo de instrumento, de uma forma direta ou indireta, como instrumento de poder e do conhecimento. Então, assim, me engrandece muito estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite, pelo convite de todos. Acho que isso é um papel fundamental e seguindo no embate público, e o que eu posso fazer levando a minha leitura, a minha interpretação e dialogando aqui com vocês. Eu aprendo muito mesmo, sério. Eu quando o Gilberto falou do Luiz Prado, que é meu colega, eu falei, Prado, vai lá que o pessoal é muito bom mesmo. Você vai, e ele voltou muito empolgado, inclusive, da conversa que teve aqui com vocês. Obrigado. É isso, pessoal. Novamente, obrigado. Eu tomo isso como um desafio e faço com grandeza, viu? A sua forma de expressar realmente deixa tudo muito claro, muito lúcido para a gente. Obrigado, parabéns.